Vamos ficar de pé, vamos dar início. Dê um bom dia de maneira oficial ao irmão que está ao seu lado aí. Dê um bom dia para ele. Sorriso, isso. Vamos nos preparar para prestar um culto ao nosso Deus. Amém? Abra sua Bíblia no Salmo de número 124. Salmo de número 124. Salmo de número 124. Diz assim o texto sagrado: se o Senhor não estivesse do nosso lado, que Israel repita, se o Senhor não estivesse do nosso lado, quando os inimigos nos atacaram, eles já nos teriam engolido vivos. Quando se enfureceram contra nós, as águas nos teriam arrastado e as torrentes nos teriam afogado. Sim, as águas violentas nos teriam afogado. Bendito seja o Senhor que não nos entregou para sermos dilacerados pelos dentes deles. Como um pássaro escapamos da armadilha do caçador. A armadilha foi quebrada e nós escapamos. O nosso socorro está no nome do Senhor, que fez os céus e a terra. Amém? Coloca a sua Bíblia na cadeira com calma, com calma. Vamos aproveitar esses momentos na presença do nosso Deus. Senhor, aqui estamos nessa manhã. Eu quero entregar, ó Deus, o coração do teu povo nas tuas mãos. Muitas vezes chegamos aqui na tua casa preocupados, ansiosos por conta dos problemas durante a semana, problemas que fazem parte, ó Deus, da nossa caminhada cristã. E às vezes chegamos aqui sem nenhuma expectativa, cansados, ó Deus, com a mente cansada, o coração apertado, mas nós clamamos a Ti, Senhor, o Senhor dos exércitos, o Deus Todo-Poderoso, o Deus que sonda e conhece os nossos corações, o Deus que antes mesmo que nós falemos algo para Ele já conhece. Tamanho é o seu poder, Ele conhece cada um, cada coração, Ele conhece as lutas, os problemas, as tristezas, os anseios, as alegrias, as vitórias, as derrotas. Ele conhece. Prepara os nossos corações nessa manhã, Senhor, que não seja mais o culto, mas que seja uma manhã de bênção, de comunhão. Possamos prestar um culto a Ti, os louvores, orações, participar da mesa, ó Deus, e ouvir a Tua voz através da Tua palavra. É isso que eu te peço nessa manhã, no nome de Jesus. Amém. Uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Vamos adorar a Deus. Aleluia, glória a Deus. Vamos louvar ao Senhor Jesus com as nossas palmas. Salvador, quero fazer tua vontade. Vem reinar em mim, Salvador Jesus. Mais uma vez, vem reinar em mim. Vem reinar em mim, Salvador, quero fazer tua vontade. Vem reinar em mim, Salvador Jesus. Quero diminuir para que possas crescer. Quero te adorar ao meu viver. Tudo que há em mim, Senhor, eu te dou.
Salvador. Quero fazer tua vontade, vem reinar em mim, Salvador Jesus. Mais uma vez, vem reinar em mim. Vem reinar em mim, Salvador. Quero fazer tua vontade. Vem reinar em mim, Salvador Jesus. Vamos mais uma vez, para conhecimento. Vem reinar em mim. Vem reinar em mim, Salvador. Quero fazer tua vontade. Vem reinar em mim, Salvador Jesus. Quero diminuir para que possas crescer. Quero te adorar no meu viver. Tudo que há em mim, Senhor, eu te dou. Vem reinar. Eu quero diminuir para que possas crescer. Quero te adorar no meu viver. Tudo que há em mim, Senhor, eu te dou. Vem reinar Sobre a minha vida. Sobre a minha vida, igreja. Sobre a minha família. Sobre os meus sonhos. Sobre as minhas vontades. Sobre os meus irmãos. Sobre a tua igreja, Jesus. Quero diminuir para que possas crescer. Quero te adorar no meu viver. Tudo que há em mim, Senhor, eu te dou. Vem reinar. Quero diminuir para que possa
palmas. Bem forte. Louve e exalte ao Senhor. Na próxima vez eu vou fazer diferente. A gente tem bastante homem aqui. E os homens vão fazer, as mulheres vão segurar, na próxima as mulheres. Só os homens. Louve e exalte ao Senhor. Bem forte. Seu nome, Pai. Agora as mulheres, vamos lá, bem forte. Te louvamos, Senhor, e te exaltamos. Agora, como numa só voz, toda a igreja, vamos louvar ao Senhor. Louve, louve e exalte ao Senhor. Louve seu nome para sempre. Mais uma vez. Louve e exalte ao Senhor. Exaltamos, Deus. Vamos louvar as Escrituras. Romanos, capítulo de número 8, a partir do versículo 35. Quem nos separará do amor de Cristo? Nada. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada. Como está escrito, por amor de ti todo dia somos entregues à morte e reputados como ovelhas pro matadouro.
esse amor, essa graça que nos alcançou, aleluia. Obrigado, Senhor Jesus. Santo, Santo é o
sempre, para sempre. A igreja, veja o Senhor. Vejo o Senhor, vejo o Senhor, Exaltado. exaltado na adoração do povo dessa. Veja o Senhor. Vejo o Senhor, vejo o Senhor. Os meus olhos viram Rei. Meus olhos viram E Rei, o Cordeiro, visualize. Cordeiro sobre o trono, reinando para sempre. Será um grande dia, irmãos. Coloca a sua mão no coração. Um dia nós estaremos diante do nosso Senhor, diante do seu trono. Todos nós, um dia estaremos diante do Senhor para sermos julgados, é verdade. Mas quando Ele olhar para nós, Senhor Deus verá o sangue do Cordeiro sobre as nossas vidas. E sabe o que você ouvirá dele? Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Aleluia, Senhor. Ele verá a justiça de Cristo imputada em você. Somente por conta disso nós não seremos julgados. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, pelo privilégio que nós temos de poder te servir. Obrigado, Senhor, por tão grande salvação conquistada na cruz do Calvário, Senhor. Por isso, nesta manhã, recebe, Senhor Deus, todo louvor, toda honra e toda adoração. No nome de Jesus, amém. E a minha salva de palmas para o Senhor Jesus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Você pode sentar. De repente, o Rafael, a antena ali, ó, tem que abrir um pouquinho do receptor. Às vezes eu faço isso, está falhando um pouquinho. Traz um pouquinho para frente, dá uma abertura aí. Vamos nos acalmar. Pessoal, se acalmar, vamos embora, se acalmar aí, voltar para o culto. A gente fechar essa porta aí. Deixa eles se organizarem ali que eles vão. É assim mesmo, a criançada. Bom dia mais uma vez. Bom nós estarmos aqui nesse domingo, mais uma vez reunidos, né, para prestarmos o culto a Deus. Tá ok, ar-condicionado? Alguns anúncios importantes. Ontem nós tivemos a nossa tarde teológica não, tarde temática, né? Tarde teológica porque estava na minha cabeça, né? Era colocar esse tema, mas nós mudamos. Tarde temática, foi uma bênção, irmãos, foi uma bênção. O tema é muito gostoso, claro que ninguém saiu daqui especialista no tema, é preciso que você estude, né? Para que você conheça bem. Eu já tinha estudado, sempre estou estudando, mas foi muito bom ouvir de novo e aprender mais um pouco. A Bayomir estava me perguntando como é que a gente consegue trazer essa realidade para a prática, né, para o dia a dia. E a resposta é a gente conhecer bem, né, o tema, né? E diante de tantas coisas que o professor Diego falou, e eu tenho dito isso para algumas pessoas, é que toda a verdade ela vem de Deus, independentemente de quem diga. Toda a verdade. Se você ouve uma música que chamamos de secular, se naquela música está inserida uma verdade, se é verdade, aquela verdade vem de Deus.
Se você vê um filme e naquele filme existe uma verdade, se é de fato verdade, essa verdade vem de Deus. Se um líder religioso, né, de outra religião, se o que ele disser for verdade, aquela verdade vem de Deus. Se um assassino, em algum momento, ele falar uma verdade, se for verdade, aquela verdade vem de Deus. Então, esse é um princípio, né, que a gente aprende na teologia reformada e na graça comum, né, é um dos pontos que ele abordou também, que nós vemos, e eu conheço, né, eu tenho alguns amigos que eu observo que eles são tão melhores do que eu, né, pessoas ótimas, graça comum, né, o toque de Deus na vida deles, só que no final ele diferenciou da graça comum, da graça salvífica. Infelizmente, todos são alcançados pela graça comum, por isso que é comum, mas nem todos são alcançados pela graça específica, né, ou a graça particular, ou graça eficaz, como igreja. Então foi muito bom, tivemos um debate no final, um debate gostoso, tivemos a comunhão. Eu falei para o Diego e para a Mariana, cara, só um cafezinho, uma torradinha, mas não tem jeito, comida pra caramba, aí o pessoal cai dentro, né? Então foi muito legal, muito gostoso. E como eu tenho dito, o propósito dessas tardes temáticas é imputar no coração da igreja assuntos mais, assim que a gente não está acostumado, assuntos mais, entre aspas, pesados, alimentos mais sólidos, porque o nosso propósito é que vocês se fortaleçam dia a dia com a palavra de Deus, para que cresçamos aqui uma igreja equilibrada, e não uma igreja soberba, uma igreja que se acha, crentes que se acham os tais, eu conheço isso, o irmão não conhece, não. Mas o que eu tenho apresentado a Deus é que nós cresçamos no conhecimento, mas que seja ensinado com humildade, aqueles que não conhecem. Algumas questões foram levantadas e, graças a Deus, deu tudo certo. Então, não vou dizer qual será a próxima tarde temática, mas vamos organizar para que tenhamos aqui outro assunto importante, outras pessoas também ministrando, mas foi muito bom, foi muito gratificante. O professor Diego não está muito bem, por isso que ele não veio agora pela manhã. Tá certo, irmãos? Então foi uma bênção. Nosso próximo evento, o dia 4 de setembro pela manhã, diaconato aí, estaremos separando o Rafael para o diaconato, um dia muito especial para a igreja, por ser o primeiro diácono, e isso é sinal que a igreja está crescendo, homens estão evoluindo, e certamente haverá outros homens, outros obreiros, não somente nessa área, mas em outras áreas também. Por quê? Porque é fruto, o que eu tenho começado a ver nesses 2 últimos anos, nos anos da pandemia, que o negócio está difícil, fruto de oração. Eu me lembro quando Deus encheu meu coração para nós fazermos aquele relógio de oração que nós passamos aqui um sábado, de hora em hora orando. E certamente aqueles que participaram não imaginaram assim, vieram, oraram, mas eu sabia que aquele trabalho que Deus moveu meu coração, eu ia começar a colher frutos. E eu comecei a ver isso nesses 2 últimos anos em várias áreas da igreja. Esse é o poder da oração. Não é que as nossas orações são fortes, o nosso Deus, Ele é poderoso. Olha, quando Deus se propõe a fazer algo, Ele usa o instrumento chamado oração, Ele faz. Eu tenho visto isso nesses 10 anos. Tenho visto muitas lutas, sofrimentos, mas muitas vitórias. Olha, milagres, coisas tremendas que Deus tem feito no nosso meio. Porque eu não fico, fazendo propaganda comercial. Não é do hábito da igreja Nova Vida, mas de vez em quando é bom nós falarmos para a edificação da igreja. Então, 4 de setembro, eu faço questão que todos estejam aqui. Será um dia de celebração. Então, venha para uma celebração, venha bem arrumado, vá no cabeleireiro, as mulheres, os homens também, quem tem cabelo, faça o cabelo, barba certinha, bem cheirosinho, para a gente marcar esse dia, para a glória do Senhor, tá bom? Então, 4 de setembro pela manhã, eu costumo fazer as celebrações à noite, acho que à noite tem mais cara de festa, de celebração,
mas por conta do nosso contexto, né, muito perigo, os dias estão difíceis, muito roubo, assalto. Então, vou fazer pela manhã para que todos estejam aqui. Então, não tem desculpa, já estou falando como eu sempre faço, a não ser que nesse dia você esteja à beira da morte, né? Então, você não... Mas se aparecer aquele parente abençoado que chega na hora do evento, fala, filho, vamos lá com a gente, espera aqui, né? Mas não deixe de participar. Vamos aí prestigiar esse momento na vida do obreiro Rafael, juntamente com a sua esposa. Nesse dia ele não fará nada, ficar aqui sentadinho. Nós convidamos o Alex, lá de Olaria, o irmão que já participou da nossa igreja, um homem de Deus também, estará ministrando o louvor nesse dia. Então, será uma bênção. Tá certo? Simone está bem, tá bom? Ela fez a operação. Minha esposa é uma guerreira. Aquele rostinho dela, né, de frágil, mas o local que ela tomou anestesia é muito difícil, o médico falou. Né? Dói muito aqui embaixo do pé. Ela tem resistência, ela teve que tomar 3 vezes meu Deus do céu. Ela chorou, e pior que eu não pude estar lá junto dela, né? Mas as enfermeiras abraçaram, enxugaram as lágrimas dela. Mas ela é guerreira. Se fosse eu, olha, meu Deus do céu. E fomos lá na sexta-feira, vimos os pontos, né? Na terça vamos voltar lá para tirar o ponto, mas me parece que só na outra semana que ela vai voltar ao trabalho. Eu agradeço a Deus, agradeço os irmãos pelas orações. Continue orando pelo irmão Agildo, pela irmã Cleia, irmã Mauricéia, que eu soube que foi acometida pela Covid também, mas está bem, graças a Deus. E outros irmãos, problemas, né, que eu estou ciente, algumas vitórias, né, que eu ouvi e não posso falar, mas vitórias tremendas também. Deus, ele está agindo no nosso meio. Tá certo, irmãos? Outubro também, o nosso aniversário, mas mais à frente eu vou aí divulgar, né, aniversário da igreja, 10 anos neste local. Parece que foi ontem, mas vamos completar aí 10 anos. Tá certo? Quarta-feira, estamos aqui, orando, intercedendo, apresentando a Deus as nossas lutas, a vida da igreja, a vida dos irmãos, os nossos vizinhos. Orem por este local, né? O nosso vizinho aqui falou para o Ricardo que na quarta-feira, quando eles acabaram de sair aqui da igreja, teve um assalto aqui em frente, né? Então a gente não tem como fazer muita coisa, tem que prestar um culto a Deus. O que a gente pode fazer é vigiar, né? Não ficar muito ali à noite, é perigoso aqui. E confiar em Deus. Graças a Deus, há 10 anos nós estamos aqui, nunca aconteceu nada. Quando eu cheguei aqui, a gente não tinha acesso a esse estacionamento. Então, domingo e semana eu ia colocar o carro lá em cima e sempre falava, é muito perigoso lá, sempre roubam um carro já, mas graças a Deus, nunca aconteceu nada. Mas até que nós conseguimos adquirir o estacionamento. Então, tem sido perigoso, né, no Rio de Janeiro todo, vamos vigiar, mas orar por isso também, né? Para Deus, como nós temos feito, para Deus nos proteger, a nossa igreja e as pessoas também. Então, quarta-feira nós estamos aqui orando, intercedendo. Tá bom, meus irmãos? Deixa eu ver se tem mais algum anúncio. Acho que é isso mesmo, né? Estou lembrando mais não. Você já conhece os nossos desafios, a igreja, conseguimos pagar o nosso primeiro desafio, o aluguel, né? As outras coisas também estão caminhando. E a igreja praticamente tem feito a contribuição via Pix, enfim. Mas se nessa manhã você tem uma contribuição, quer entregar presencial, pode pegar aí o envelope com o nosso irmão Ricardo ou colocar direto aí na salva. Tá bom? À noite, depois do culto, está tendo aí uma comunhãozinha gostosa, um comes e bebe, salgadinho, caldo verde, mocotó. Não, mocotó não. Mocotó. Bem que eu queria, mas não tem mocotó. Poxa, esse dia é um verde eu jogando para as irmãs, o mocotó é tão gostoso. Mas tem sido gostoso, né? Um desafio, porque todo fim de semana, mas nós estamos levando aí. Todo fim de semana o maná tem aparecido, né? A ideia desse jovem aqui, a dele e do Rafael. Então, Deus vai dar a maneira deles manterem. Mas eu estou brincando, hoje também estamos ajudando aí e vai dar tudo certo. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, obrigado pela Tua graça.
Obrigado pela tua mão poderosa sobre este lugar, nesses quase 10 anos, agindo não somente na área financeira, mas nas vidas das pessoas que aqui estão presentes, fazem parte dessa igreja, pessoas que estão chegando, que já fazem parte. Abençoa a tua igreja nesses dias de crise, de preocupações, ó Deus, onde muitos temem de perder o emprego, a fonte de renda, e existe essa possibilidade, mas nós clamamos a Ti que o Senhor mantenha a fonte de renda dos Teus filhos, o emprego. Aqueles que porventura estão desempregados, Senhor, clamamos a Ti que o Senhor possa abrir uma porta de emprego e abençoe os Teus filhos, a todos que fazem parte, ó Deus, não somente nessa área financeira, mas em todas as áreas. Estou muito feliz nesses dias, ó Deus, por tudo aquilo que o Senhor tem feito no nosso meio. Nós entregamos a Ti as contribuições, ofertas nas Tuas mãos. Peço a Ti sabedoria para poder conduzir o dinheiro suado do Teu povo. É isso que eu te peço, te agradeço. No nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Como diz o pessoal aí da live também, que eu não tinha dado, né? Vamos ouvir a palavra do Senhor. Como vocês sabem, nós estamos ministrando na carta de Tiago, né? E hoje, mais um bloco desse capítulo, Tiago, capítulo 5, apenas do versículo 1 ao versículo 6. Tiago, capítulo 5, do versículo 1 ao 6, eu tenho batido nessa tecla. É importante que toda a igreja tenha a versão que nós usamos aqui, a NVI. Importante para que você acompanhe, né? Se você quiser abrir no celular, eu não gosto muito não, mas não tem problema não, você pode, né? Eu gosto de ouvir o barulho das folhas. Acho que no celular existe o perigo de você estar ali e ver uma mensagem do Zap, né? Aquela tentação do Facebook. Então, eu não gosto mais, né? Se você quiser, se você consegue aí ver direitinho, não tem nenhum problema. Tiago, capítulo 5, do versículo 1 ao 6, diz assim o texto sagrado: Ouçam agora vocês, ricos, chorem e lamentem-se, tendo em vista a desgraça que virá sobre vocês. A riqueza de vocês apodreceu, as traças corroeram as suas roupas, ouro e a prata de vocês enferrujaram, e a ferrugem deles testemunhará contra vocês, e como o fogo devorará a sua carne. Vocês acumulam bens nestes últimos dias. Vejam o salário dos trabalhadores que ceifaram os seus campos e que vocês retiveram com fraude. Está clamando contra vocês. O lamento dos ceifeiros chegou aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Vocês viveram luxuosamente na terra, desfrutando prazeres e fartaram-se de comida em dia de abate. Vocês têm condenado e matado o justo sem que ele ofereça resistência. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, obrigado pela Tua palavra, por esta carta que é tão prática, que é tão atual. E nesta manhã eu peço a Tua ajuda, Senhor, a Tua graça, a iluminação do Teu Espírito Santo. Entrego a Ti os meus estudos, o meu preparo, para que o Senhor possa me usar nesta manhã e abençoar a Tua igreja, Teu povo que tem enfrentado, ó Deus, semanas difíceis, diante do estado que nós vivemos, Rio de Janeiro, que é tão agitado, o Brasil, preocupações. Portanto, nós necessitamos ouvir a Tua voz. Que o Senhor possa me usar nesta manhã. É isso que eu te peço. No nome de Jesus. Amém.
Meus irmãos, nesse bloco do capítulo 5, Tiago ele vai tratar de uma questão muito pertinente, pois o problema que alguns desses irmãos estavam enfrentando, muitos crentes do século 21 também enfrentam. Portanto, nessa manhã, vamos prestar atenção no que o Espírito Santo tem em falar conosco através da sua palavra, amém? Bom, Tiago então começa esse bloco dizendo o seguinte: ouçam agora vocês, me parece que o versículo aqui no meio é um pouquinho diferente, mas tem o mesmo sentido. Ouçam agora vocês ricos, chorem e lamentem-se, tendo em vista a miséria que lhes sobrevirá. Bom, vimos anteriormente no capítulo 4 que Tiago estava falando para empresários cristãos, eram empresários cristãos que havia na igreja, eram cristãos. E agora Tiago está falando para ricos. Já esses homens não eram cristãos, não eram convertidos, sendo que esses homens não tinham nascido de novo, não eram ímpios, não conheciam a Deus. Agora, é importante de falar que nem todos os homens que são ricos e não são convertidos agem como esses. Detalhe importante, esses homens, eles não estão ouvindo essas palavras ditas por Tiago. Essa era a ideia de Tiago, ou seja, que eles ouvissem, mas essa carta não está sendo lida para eles, está sendo lida para a igreja, para crentes. Tiago está falando aos membros daquela igreja, e agora em especial para os empregados, para essa classe da igreja, que estavam sofrendo nas mãos desses homens. E certamente o fato deles serem cristãos contribuía muito para que eles sofressem nas mãos desses homens ricos. Como acontece muitas vezes, às vezes você tem um patrão que é maligno, e ele descobre que você é cristão e ele começa a investir contra a sua vida. Os pobres entre os judeus receberam o evangelho, esse aqui é o contexto, e muitos deles creram, mas a maioria dos ricos rejeitaram o cristianismo, e se endureceu em sua incredulidade, e odiou e perseguiu aqueles que creram em Cristo, inclusive esses empregados. Por isso que esses trabalhadores sofriam ainda mais nas mãos desses homens. Então, esse aqui é o contexto. Agora, ouça o que eu vou dizer. Algumas pessoas pensam que podem cometer todo tipo de injustiça e que nada lhe acontecerá, principalmente se ela for rica. Pensam isso, mas pensar desta forma é tolice. Se o homem pensa que pode cometer todo tipo de injustiça e que nada irá lhe acontecer, tal homem está totalmente equivocado, totalmente. Meus irmãos, o mundo, ele não está descontrolado, como muitas vezes nós falamos. Na verdade, o mundo está descontrolado. Ou seja, existe alguém que o controla. Não está descontrolado, não está fora de controle. A humanidade não está seguindo um caminho aleatório, não. Tudo que acontece em nosso planeta não é acidental, não é casual. Existe um Deus todo-poderoso, soberano, que conduz todas as coisas conforme a sua vontade. Deus está no controle. Ele está no controle. Existe um olhar divino para tudo que acontece nesse planeta. Portanto, Deus não está alheio aos atos dos homens, Deus não está alheio à injustiça. Esse é o ponto que os homens cometem. Deus não está alheio. E Deus não estava alheio aos atos de injustiça que esses homens estavam cometendo. Por isso que Tiago diz no versículo 1, ouçam agora vocês ricos. Ou seja, prestem atenção. Chorem e lamentem-se, tendo em vista a miséria que lhes sobrevirá, ou que virá sobre vocês. Apenas lembrando que Tiago não está se referindo a todo homem que é rico, não é isso. Tiago está falando desses homens ricos que estavam praticando injustiça, porque necessariamente nem todo homem que é rico é injusto. Também é importante ressaltar que o problema não é a riqueza.
Tá? Tanto é que mais à frente Tiago vai citar o rico Jó como exemplo de paciência. O problema não é o dinheiro. O problema é que muitos não sabem lidar com a riqueza. Não sabem lidar com dinheiro, o money. O problema é que os homens, diante do dinheiro, se prostram diante dele e o servem. Esse é o problema. Quando, na verdade, o dinheiro deveria ser o servo deles, é o contrário. O problema é que os homens passam a servir o dinheiro, quando, na verdade, era o contrário. O dinheiro tem que ser o seu servo. O problema está naquilo que Paulo falou. Eu quero que você abra, é um texto que de vez em quando eu estou abrindo aqui, para você aprender e compreender o que Paulo falou em 1 de Timóteo 6, 9 e 10. Cada vez que eu leio esses versículos, eu presto atenção em alguns detalhes saltam mais aos meus olhos. 1 de Timóteo 6, 9 e 10. Vou beber mais água aqui que minha tossezinha está agitada. Vamos ler com calma e prestar atenção nos detalhes. Você que tem o hábito de marcar. 1 de Timóteo 6, 9 e 10. Paulo diz para o jovem pastor Timóteo: preste atenção. Os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Versículo 10. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. Então, notem, observem que Paulo é categórico. Ele é taxativo. Os que querem ficar ricos, ou seja, aqueles que querem a todo custo. Essa é a ideia do versículo. Aqueles que querem a todo custo enriquecer. Aqueles que ambicionam, tornam-se ricos, a se tornarem ricos. Paulo diz, caem, primeiro, em tentação. Ou seja, homens são tentados pela riqueza a fazer coisas mais para cumprir os seus propósitos. Essa é a grande tentação. Depois Paulo fala em armadilha. Interessante. Meus irmãos, aqueles que querem ficar ricos ficam tão presos às armadilhas que a riqueza coloca em seus caminhos, que eles não conseguem ser mais homens livres. Esse é o problema. Ou seja, se tornam escravos da riqueza. Esse é o problema. Não é a riqueza em si. E Paulo ainda fala de muitos desejos descontrolados e nocivos que levam os homens a mergulharem, presta atenção nesse termo, a mergulharem na ruína e na destruição. A ideia aqui, o quadro desenhado, é que Paulo ele considera essas pessoas como marinheiros em uma tempestade. Imagine essa tempestade, em que eles são violentamente empurrados entre as rochas. O navio é despedaçado. Em um momento eles são todos tragados pelas grandes profundezas e são destruídos. É isso que acontece para aqueles que a qualquer preço querem ser ricos. Aí Paulo diz no versículo 10, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. Quando Paulo diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, Paulo está se referindo aos males que ele se referiu acima. Não de uma maneira generalizada, mas acima. E ele diz mais, na parte B do versículo 10, algumas pessoas por cobiçarem, olha o problema aí, o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. Então essa busca doentia em ser rico, não tem como fugir, vai cair nisso aqui. E talvez você diga, mas pastor, ou de repente todo mundo diga, pastor, eu queria ser rico. Eu queria ter grana, cash, dinheiro.
Mas, meus irmãos, eu creio que existem pessoas que Deus as torna ricas. Eu creio nisso. Isso é um fato. O próprio Tiago vai citar o rico Jó. Mas aqueles que querem ficar rico, como eu expliquei, ou seja, que vivem para isso, que têm a riqueza como um propósito principal para as suas vidas, que só pensam nisso, sonham com isso, fazem qualquer coisa, que colocam a riqueza acima de qualquer coisa, que amam o dinheiro, não tem jeito. Paulo diz: caem em tentação e armadilhas, em muitos desejos descontrolados e nocivos que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Isso é um fato, e nós temos visto isso acontecendo, infelizmente, na vida de muitos homens de Deus e outros crentes. Mais à frente, se você continuar lendo o texto, Paulo vai se virar para o pastor Timóteo e falar: foge disso, foge disso. Então, o meu conselho, com base nas Escrituras, para aqueles que estão começando a sua vida profissional, porque diz que depois do 40 o cara não consegue ficar mais rico, eu não sei. Mas que estão começando estudem. Estudem. Façam o seu melhor, se capacitem, seja um ótimo profissional. E se Deus quiser, lembra? Como ensinou Tiago para a sua audiência no capítulo anterior, Deus pode te tornar uma pessoa rica, mas não viva em busca da riqueza. E sobre esses ricos que estavam cometendo injustiça, Tiago mostra que há uma palavra de juízo para eles. Versículo 1, ouçam agora, vocês ricos, chorem e lamentem-se, tendo em vista a miséria que lhes sobrevirá. Então, o que Tiago está dizendo para esses ricos que estavam cometendo injustiça contra os empregados pobres é que eles deveriam chorar, que eles deveriam se lamentar. Por quê? Porque Deus está virado com eles. Deus está virado. Por causa da injustiça que eles estavam cometendo com os pobres. Deus estava de olho. Tiago, então, a partir do versículo 2, vai mostrar os erros, as injustiças que esses ricos estavam cometendo. Acompanha aí, versículo 2. Tiago, então, diz: a riqueza de vocês apodreceu, e as traças corroeram as suas obras. O que Tiago está querendo dizer aqui? Meus irmãos, esses homens tinham tanto mantimento estocado, tantos alimentos que estavam apodrecendo. Tanto alimento que estava apodrecendo. E eles preferiam que seus mantimentos fossem apodrecidos e suas roupas corroessem a dar aos pobres. E Deus está de olho. Preferia que tudo fosse, se estragasse, corroesse, mas não queria dar aos pobres. E Deus não estava alheio a isso, Deus estava vendo. Versículo 3, Tiago diz: o ouro e a prata de vocês se enferrujaram, e a ferrugem deles testemunhará contra vocês, e o fogo lhes devorará a carne. Vocês acumularam bens nesses últimos dias. Meus irmãos, eles tinham tanta prata guardada que ela oxidava. Sabe quando aquela prata fica preta, escurece? Eles tinham tanta prata que estava oxidando. Na antiguidade, eles não tinham meios para cuidar de alguns metais preciosos. E Tiago diz, parte B do verso 3, isso servirá de testemunho contra vocês. Isso o quê? Os mantimentos apodrecendo e os pobres necessitados que estavam morrendo. Isso tudo ia testemunhar a respeito deles. As roupas que eles tinham bastante que estavam se estragando pelas traças. A prata enferrujando. Ou seja, esses ricos, eles poderiam ajudar os pobres necessitados, mas não estavam fazendo isso. Portanto, tudo isso serviria de testemunha no dia em que eles fossem julgados. Pois haveria um julgamento para esses homens. E diz mais no versículo 3, e como fogo lhes devorará a carne. Ou seja,
toda essa riqueza que os levaria para serem julgados seria como fogo lhes devorando a carne. A riqueza desses homens os levaria à destruição, assim como o fogo destrói a carne. Juízo. Juízo de Deus. Meus irmãos, se Deus lhe der condições, se Deus tornar você uma pessoa rica, isso pode acontecer, é porque Ele tem um propósito bem definido. Ajudar os mais necessitados, como patrão, ser justo com seus empregados. E esses ricos não estavam sendo. Notem então, que Deus não está alheio à injustiça que esses homens estavam cometendo. Meus irmãos, nada passa despercebido aos olhos do Altíssimo. Portanto, se em seu trabalho o seu rico patrão está de alguma forma cometendo injustiça contra você, talvez não haja de uma maneira não cristã, porque às vezes nós somos tentados, né? Fazer pirracinha, ou seja, não deixe de fazer o serviço bem feito, como você tem feito já há anos, mesmo sendo injustiçado. Não chegue atrasado, né? Não, vou chegar atrasado. Está mexendo comigo? Vou chegar atrasado. Não brigue por causa disso, não. Não defraude a empresa. Mas Tiago vai nos mostrar como esses crentes agiram. Versículo 4. É assim que nós temos que fazer. Tiago diz: vejam o salário dos trabalhadores que ceifaram os seus campos, e que vocês retiveram, olha só que justiça, com fraude, está clamando contra vocês. O lamento dos ceifeiros, dos trabalhadores, chegou aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Meus irmãos, esses trabalhadores aqui eram crentes, como eu disse, e eles estavam sendo defraudados, ou seja, os ricos estavam retendo o salário desses trabalhadores. Que coisa terrível você trabalhar o mês todo e o patrão reter o seu salário de alguma maneira. E a atitude desses homens, isso é interessante, estava clamando contra eles. E mais, a situação ia ficar mais complicada para eles, pois o lamento desses trabalhadores chegou aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Aí a coisa ficou feia. Então percebam primeiramente que a voz da injustiça chegou diante de Deus. Primeira parte do versículo 4 diz isso: vejam o salário dos trabalhadores que ceifaram os seus campos e que vocês retiveram com fraude e está clamando contra vocês. Isso que eu vou dizer, meus irmãos, toda injustiça cometida em seu trabalho ou em qualquer circunstância contra você tem uma voz. E essa voz chegará aos céus diante do soberano Deus, clamando por punição. Então fique tranquilo. Está sendo injustiçado? A voz da injustiça vai chegar diante de Deus, clamando por punição. E Tiago diz mais no fim do versículo 4: o lamento dos ceifeiros chegou aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Meus irmãos, o lamento, o clamor, a oração, olha aí, a gente falando de oração, como diz outras versões, dos ceifeiros chegou, olha só, aos ouvidos do Senhor. E Tiago faz questão de dizer que o lamento, o clamor chegou ao Senhor dos Exércitos. Essa expressão, Senhor dos Exércitos, era frequentemente usada no Antigo Testamento, quando o povo de Deus estava indefeso e queria proteção, e quando seus inimigos eram numerosos e poderosos. Portanto, diante do clamor do seu povo, Deus vinha e lutava por eles, o Senhor dos Exércitos. Vocês lembram quando o povo de Israel estava escravo no Egito, por 400 ou 430 anos de escravidão?
Acompanhe para você ver detalhes importantes. Êxodo 3, 7 e 8. Acompanhe. Você aprender algo interessante aí. Êxodo 3, 7 e 8. Olha o que diz. Disse o Senhor: de fato tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito, e também tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores, e sei quanto eles estão sofrendo. Por isso desci para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde manam leite e mel, a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. Meus irmãos, grave isso no seu coração. O nosso Deus é um Deus que vê. Ele é um Deus que ouve, que sabe e que age diante dos nossos sofrimentos. Portanto, precisamos clamar. Se há injustiça, clame. Se há sofrimento, clame. Esses pobres empregados que estavam sofrendo injustiça, desses homens lamentaram, clamaram ao Senhor dos Exércitos. E sabe qual foi o resultado? Sabe qual foi? Tiago já nos mostrou no versículo 1. Ouçam agora vocês, ricos, chorem, lamente-se, tendo em vista a miséria que lhes sobrevirá. Ou seja, Deus agiria, irmãos, contra eles. O juízo de Deus cairia sobre esses homens. Eles sofreriam misérias tão terríveis. Seria tanto sofrimento, tanta desgraça, que viriam sobre eles, que eles já deveriam estar chorando e se lamentando. É isso que o Tiago está dizendo. Olha, tem juízo de Deus sobre a vida de vocês. Comecem a chorar, comecem a se lamentar, porque a miséria, o sofrimento, a desgraça que virá sobre vocês é enorme. Mas lá havia um povo, trabalhadores clamando, lamentando, clamando ao Senhor. Sabe, meus irmãos, quando eu estava preparando esse sermão, eu lembrei do clamor, que nós fazemos aqui há 10 anos, às quartas-feiras, ao nosso Deus. E muitas vezes clamamos pela nossa nação aqui. Se você participa, você lembra disso, pelas autoridades, pela injustiça que existe há anos em nossa nação, ou seja, pedimos a Deus que Ele faça justiça. Há 10 anos nós temos feito aqui essa oração, pois quanto sofrimento, irmãos, injustiça, morte, o povo brasileiro tem sofrido. E mais, no meio desse povo tem o povo de Deus, que também sofre. Injustiça, morre. Aqui também está o povo de Deus sendo injustiçado, sofrendo, morrendo. Meus irmãos, quantos brasileiros estão vivendo na miséria? Quantos? Pois não há educação decente para todos em nossa nação, não há emprego. Quantos brasileiros morrem por causa da saúde pública que está falida? Quantos? Muitos. E tudo isso consequência de homens, governos que roubaram e roubam. Quanta injustiça! E no meio do povo brasileiro também está o povo de Deus, que também sofre toda essa injustiça há anos. Ou vocês acham que não tem crente vivendo em estado de miséria em alguma parte do nosso Brasil? Vocês acham isso? Claro que tem. Mas pastor, Davi disse no Salmo 35, versículo 27, já fui jovem e agora sou velho, e nunca vi o justo que é o crente, desamparado, nem seus filhos mendigando o pão. As pessoas citam esses versículos e o pessoal da teologia da prosperidade adora. Mas, meus irmãos, o testemunho de Davi é belíssimo. E mais, é verdadeiro. Porém, não é normativo. Ou seja,
não é uma regra bíblica, tem que haver uma interpretação correta. Pois o justo pode sim, em algum momento, passar por necessidades. Pode sim. Em algum momento, estar desamparado. Sim. E também mendigar o pão. Afinal de contas, no mundo passaremos por aflições, disse o Senhor Jesus Cristo. Agora, isso não significa que Deus nos abandonou. E você já conhece bem essa questão. Deus, Ele tem os seus meios e Ele cuida de nós. Quantos crentes estão morrendo nos hospitais públicos por falta de recursos? E se está faltando recursos, faltando hospitais, não é segredo para ninguém que tudo isso é consequência de roubos que sempre aconteceram em todos os governos. Todo mundo sabe disso. Só que existe um povo que tem clamado a Deus para que haja justiça em nossa nação. Tem um povo que tem orado, e nós aqui no Meia não somos os únicos. Certamente existem outras igrejas que também têm orado, e há muito tempo. E sem dúvida, esse clamor, esse lamento, tem chegado aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Com certeza. Esse clamor tem chegado ao Deus que vê, ao Deus que ouve, ao Deus que sabe, ao Deus que age. E meus irmãos, se Deus libertou o seu povo da escravidão dos egípcios, que era um império muito poderoso, com o faraó no seu governo, Ele não é capaz de libertar o seu povo das mãos de qualquer governo que queira escravizar a nossa nação? Hein? Claro que sim, é uma pergunta retórica. E às vezes eu vejo alguns pastores inocentes se estressando, preocupados, perdendo o sono, pensando quem vai assumir o governo. Não importa, Deus está no controle. Não importa. E se alguém se levantar contra o povo de Deus, Deus ele pode agir contra. Não estou dizendo que Deus vai fazer, mas nosso papel é apresentar o nosso lamento, nosso clamor a Ele. Nos dias do Império Egípcio havia um clamor por parte do povo de Deus. Portanto, meus irmãos, enquanto a igreja não compreender a importância que ela tem para essa nação, para que essa nação mude, ela vai continuar só olhando toda a injustiça que os homens têm praticado, só observando. Deus tem os seus meios para colocar a sua igreja de joelho. E uma das maneiras que a igreja pode ajudar muito essa nação, combater toda essa injustiça que há, é clamar ao Senhor dos Exércitos, ao Deus Todo-Poderoso. Meus irmãos, eu confesso que pensei que essa história que há em nossa nação, que eu ouço desde moleque, que quem tem dinheiro no Brasil não é preso. Sempre ouvi isso. Quem tem poder no Brasil não é preso. Político corrupto não é preso. Sempre ouvi isso. E eu pensei que essa história tinha acabado com a prisão que houve, com um monte deles. Mas infelizmente eu me enganei. Pois muitos deles já estão soltos, prontos para roubarem novamente. E eu pensei que tinha acabado. Mas o fato é, se a igreja do Senhor continuar clamando, apresentando o seu lamento ao Senhor dos Exércitos, sem dúvida alguma, tão certo como o ar que eu respiro nessa manhã, que o juízo de Deus virá sobre esses homens. Isso é certo, isso aí é certo, certo. Na verdade, esses homens já podem começar a chorar, a se lamentar, por causa da miséria que virá sobre eles. Pode anotar isso. Ou seja, do enorme sofrimento que virá sobre eles, da desgraça que virá sobre eles. Não tem dúvida disso. Agora, talvez esses homens nem sofram esse juízo aqui na terra, eu não sei. Mas sem dúvida sofrerão no inferno. Lugar de muita miséria. Lugar de muito sofrimento, lugar de muita desgraça. Pois o Senhor dos Exércitos
essa é a minha confiança, essa é a minha certeza, não está alheio ao que esses homens têm feito a essa nação. Eu parei de ver jornal, porque é tanta podridão, tanta corrupção, que é melhor você orar e clamar. O Senhor não está alheio ao que esses homens têm feito nessa nação. Ao que esses homens têm feito ao povo brasileiro, é o povo de Deus. Da mesma forma que ele não estava alheio à injustiça que esses homens estavam praticando contra esses cristãos pobres na época de Tiago. Tiago, ele continua mostrando os atos de injustiça que esses homens estavam praticando. Versículo 5. Vocês viveram luxuosamente na terra, desfrutando prazeres, e fartaram-se de comida em dia de abate. Ou seja, eles viviam cercados de luxo, viviam bem alimentados, bem gordos, como um boi quando vai ser abatido. É isso que Tiago está falando. Por outro lado, eles estavam retendo o salário dos trabalhadores, e de forma fraudulenta, como vimos no versículo 4. Versículo 6, Tiago então diz: vocês têm condenado, olha só, irmãos, olha só, vê se Deus vai ficar alheio a uma coisa dessa. Vocês têm condenado e matado o justo que é o crente, sem que ele ofereça resistência. Olha só, os menos favorecidos eram perseguidos, esse é o contexto, e levados aos tribunais, eram arrastados para os tribunais, como diz lá em Tiago 2,6, que diz o seguinte: mas vocês têm desprezado o pobre, não são os ricos que oprimem vocês, não são eles os que os arrastam para os tribunais? E nesses tribunais, esses pobres crentes não tinham ninguém para defender a sua causa, portanto eles eram injustamente condenados e executados. Notem quanta injustiça cometida por esses homens ricos, ímpios, que não conheciam a Deus, mas Deus não está alheio a isso. E eu fiz a seguinte pergunta: será que a história não se repete nesses dias? Claro que sim. Em um contexto diferente, mas a mesma injustiça sendo praticada. Eu me lembrei da foto de alguns políticos brasileiros que estavam na França, cercado de luxo. Lembrei, está bem aqui, ó. Cercado de ótima comida. Enquanto aqui no Brasil, em algumas regiões, pessoas vivendo na miséria, passando fome, sem acesso à educação, pessoas morrendo nos hospitais do Rio de Janeiro e todo o Brasil, por falta de recursos, enfim. E vocês acham que Deus está alheio a tudo isso? O Deus santo, justo, soberano, que não se mistura com o pecado? Claro que não. Claro que não. Claro que não. Portanto, meus irmãos, eu concluo essa mensagem dizendo o seguinte: independentemente do contexto em que estamos sendo injustiçados, seja de repente no seu trabalho, talvez seja o contexto, talvez pelo governo, todos nós sofremos isso, ou em qualquer outra situação ou contexto, não importa. Diante dessa injustiça, vamos seguir o exemplo desses pobres ceifeiros, desses pobres trabalhadores que estavam sendo injustiçados por esses homens ricos. Ou seja, vamos apresentar o nosso lamento, o nosso clamor ao Senhor dos Exércitos. Isso é cristianismo. Pois Ele, que é justo juiz, saberá como aplicar o seu juízo sobre esses homens. Essa é a grande lição que nós aprendemos com esses pobres trabalhadores. Não fique reclamando do teu patrão, que é injusto, falando mal dele. Não faça charminho, pirracinha, vou fazer isso para atingir. Não. Bota o joelhinho no chão. Senhor, está nas tuas mãos. E Deus, que é o justo juiz, quando quiser, na hora dele, no tempo dele, aplicará o seu
juízo. Que Deus nos abençoe nesta manhã. Amém? Vamos nos preparar para a ceia. Vamos cantar a penúltima canção, tá, Rafael? Não a última, a penúltima. Fala mais desse momento. Vamos fechar os nossos olhos, pensar um pouco no que foi dito. Todos nós, ó Deus, de alguma maneira nos encontramos nesse contexto de injustiça. E o que nós queremos fazer nesta manhã é o que esses trabalhadores pobres fizeram. Eles apresentaram ao Senhor dos Exércitos, o Deus Todo-Poderoso, o lamento deles. Eles clamaram, eles oraram. E Deus agiria. Essa é a nossa esperança, Senhor. Toma, Senhor, nesta manhã, pessoas que estão sendo injustiçadas lá no trabalho delas. Isso magoa. Isso mexe, sim, ó Deus. Para os profissionais que são verdadeiros, trabalham bem, são justos, sofrendo injustiça dói. Mas nós temos um Senhor que não está alheio. Os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, vendo tudo. Ah, Senhor, tanta injustiça na nossa nação, tantos políticos corruptos, ladrões, e nós não temos como fazer nada, Senhor. Mas o Senhor é poderoso. Nós queremos entregar, ó Deus, as eleições desse ano nas tuas mãos, no Senhor dos Exércitos, o Deus Todo-Poderoso, que destrói qualquer império, tira e coloca quem Ele quer nas tuas mãos. Não sabemos quem vai assumir a nação no fim do ano, ó Deus, mas o que eu sei é que o Senhor está de olho em tudo, e que Deus pode ouvir o clamor da sua igreja. Deus pode ouvir o nosso clamor. Não estou falando de reuniões que a política está por trás, homens que estão se reunindo, ó Deus, com um propósito financeiro, econômico, enfim. Não. Há um propósito sincero nos nossos corações, que haja de fato justiça, que pessoas parem de morrer como tem morrido, Senhor. Pessoas que estão vivendo em extrema miséria na nossa nação, inclusive o povo de Deus. Nós nessa manhã apresentamos o nosso lamento, o nosso clamor ao Senhor dos Exércitos. Glórias a Ti. Vamos cantar essa canção. Vamos preparar para isso. Vamos ficar de pé. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada. Como está escrito, por amor de Ti todo dia somos entregues à morte e reputados como ovelhas pro matadouro.
mais poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Isso fala de segurança. Isso fala da segurança da nossa salvação. Quando Paulo fala que nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, isso tem relação com a nossa salvação. Nada poderá tirar a nossa salvação. Que privilégio, Senhor. Porque nós sabemos que por conta dessa tão grande salvação, haverá um dia que não existirá mais injustiça, porque nós estaremos face a face com o justo juiz. Será um grande dia, Senhor, será um grande dia. Mas até esse dia chegar, Senhor, ajuda a tua igreja a passar por essas injustiças que existem aqui nessa terra, seja por parte do governo, pelos homens, pelos ricos, em qualquer contexto. Mas nós temos uma arma, a oração, falar com o Pai, com o Senhor dos Exércitos. Obrigado, Senhor Deus, por entregar o teu único Filho, Jesus Cristo, o Santo, na cruz do Calvário, para morrer por nós, miseráveis pecadores. Talvez alguém se animasse a morrer por uma pessoa justa, né? Por uma pessoa boa. Mas Deus prova o seu grande amor quando entregou o seu Filho Jesus para morrer na cruz, para morrer por nós, quando ainda éramos pecadores. Ninguém faria isso, mas Ele fez. Portanto, essa manhã é uma manhã de alegria, independentemente das lutas, dos sofrimentos, das injustiças que existem. Nós temos a salvação. Isso significa que isso vai passar. Todo sofrimento vai passar, toda injustiça. Não há como comparar. Por mais anos que passarmos aqui diante do sofrimento, com a eternidade, que só será alegria, paz, vitória diante do nosso Deus. Isso vai passar. Que possamos nessa manhã valorizar este momento de estarmos aqui nessa manhã diante do Senhor dos Exércitos, aquele que vence as nossas guerras. Senhor Jesus, perdoa os nossos pecados, perdoa os meus pecados. O Senhor conhece o meu coração, o Senhor conhece a podridão do meu coração e do teu povo também, porque somos miseráveis pecadores, remidos sim, mas ainda pecamos, infelizmente, desagradamos a Ti. Mas nessa manhã pedimos a Tua ajuda, a Tua graça, a Tua misericórdia e o Teu perdão sobre as nossas vidas. Possamos caminhar um pouco mais nessa caminhada chamada santidade, Senhor. Toma cada filho Teu aqui presente nessa manhã. O Senhor conhece as lutas, limitações, mas que eles sejam inundados pela Tua misericórdia. Possamos confessar abertamente para o Senhor, o nosso Deus, o nosso Pai, as nossas falhas, porque se nós confessarmos, Ele é fiel e justo para perdoar cada um dos nossos pecados. Este pão, ele representa o corpo. Ele não é o corpo do Senhor, ele representa, simboliza que foi morto naquela cruz. E nesta manhã, como servo do Senhor, eu abençoo este pão em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Comei dele todos. Glória a Deus. Esse é o cálice da nova aliança. Simboliza o sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário, que nos purifica de todos os nossos pecados. E nesta manhã seja uma manhã de purificação, de perdão de pecados. Eu abençoo esse cálice nesta manhã, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Tomai dele todos. O véu tu rompestes, e a
ressuscitaste em mim, és invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. E o teu é o reino, tu é a glória, e acima de tudo está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus é o Rei. Poderoso esse nome é, maior que tudo ele é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos aplaudir o Senhor nessa manhã. O Senhor dos exércitos, Todo-Poderoso. Coloque a sua mão no coração. Obrigado, Senhor, por esta manhã, onde nós prestamos o culto a Ti com louvores, orações. Participamos da mesa, ouvimos a Tua poderosa palavra. E saímos daqui renovados, esperançosos, sabendo, Deus, que servimos a um Deus Todo-Poderoso. Toma os Teus filhos, leva, Deus, para casa agora e nos concede uma tarde abençoada em família. Ó Deus, aqueles que não poderão vir à noite, dá uma semana abençoada, protegendo os Teus filhos. Deus, entrega nesta manhã, nos abençoe em nome do Pai,